A cidade do Salvador figura como importante centro urbano desde o século XVI, passando por maior visibilidade nos séculos XVIII e do século XIX, tanto no contexto do hemisfério sul como também no hemisfério norte. A então capital da América Portuguesa, de 1549 até 1763, se desenvolveu como uma grande cidade em contato com o Oceano Atlântico e a famosa Baía de Todos os Santos. É sobre essa cidade ao longo de todo esse tempo que nesse pequeno vídeo de hoje vamos discorrer sobre fontes históricas importantíssimas para compreender as transformações urbanas nessa que é uma cidade em contato direto com o mar e com a diversidade cultural tão característica da Bahia. No Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, temos um apanhado de uma série de fotografias que acompanham as mudanças de Salvador, passando pelo século XIX e o século XX, que são um registro importantíssimo. E é sobre elas que agora vamos pontuar um pouquinho dessas transformações no centro antigo da cidade de Salvador, arredores, região do subúrbio, entre outros pontos. Falar sobre essa cidade é também lembrar de inúmeras descrições de viajantes, personagens que ao longo do século XVIII e XIX descreveram como era a emoção, o sentimento, a descrição de entrar pela Baía de Todos os Santos e ver o frontispício de Salvador do eixo sul ao eixo norte, passando pelo encontro de verde com os casarios, alguns de cor branca, tonalidade branca, em suas paredes, de 4, 5 pavimentos, que ficavam localizados no Cais das Amarras ou nas ladeiras, no encontro da Ladeira da Conceição, Ladeira da Montanha, entre outros espaços. Outras fotografias mostram prédios que foram demolidos, especialmente no século XX, por conta do ímpeto de diversos gestores em modernizar a cidade do Salvador. Muitas construções do século XIX, do início do século XX, simplesmente desapareceram, onde novas ruas surgiram ou então foram alargadas. A antiga Pastelaria Triunfo, que ficava em destaque logo ao lado da Câmara Municipal da cidade do Salvador, era uma referência no centro da cidade do Salvador, citado por muitos jornalistas e escritores, como o próprio Jorge Amado. Outra construção que desapareceu foi o antigo Senado, que ficava onde hoje temos a Praça da Piedade, cortado literalmente ao meio para a passagem da Avenida 7 de Setembro. Na grande obra do Estado, a Avenida do Estado, como era chamado na época, construção na época do JJ Seabra. Outros prédios naquele mesmo contexto desapareceram para a abertura de outras vias e alargamento, como na Rua Chile. Igrejas sumiram, como a antiga Igreja de São Pedro, que foi demolida, e uma nova construída na Praça da Piedade. E uma fotografia bem interessante mostra Salvador vista de cima, para ser mais exato, da cúpula do IGHB, mostrando os caminhos em direção ao eixo sul da cidade do Salvador, da Avenida 7 de Setembro em direção ao Campo Grande, em uma época em que a cidade tinha contornos muito diferentes do que a gente vê hoje. Outras fotografias mostram detalhes interessantes das igrejas que sempre marcaram a cidade. Salvador possui mais de 300 igrejas e ao longo do século XVIII e XIX era conhecida justamente pelos templos e pelas torres que despontavam do alto da cidade alta para a Baía de Todos os Santos. A Conceição da Praia aparece um belíssimo registro fotográfico. O templo do século XVIII foi importado de Portugal e construído aqui no contexto da cidade de Salvador, próximo da praia, em Pedra de Ilhosa. Possui belíssimos trabalhos do José Joaquim da Rocha, entre outros artistas. Demais fotografias também registram cenas amenas, lugares ainda não tão densamente povoados, nas regiões de Tapajipe, entre outros lugares, como por exemplo Água de Meninos e outros arredores da cidade do Salvador. Um importante conjunto de fotografias do nosso Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, a Casa da Bahia, como é conhecida, é sem dúvida uma das fontes preciosas para compreender as transformações da cidade do Salvador ao longo de todo esse tempo. Nesse mês, conhecemos no curso do IGHB sobre cultura material e iconografia da cidade do Salvador e do Brasil um pouquinho dessa história, utilizando fontes dessa importante instituição. Fica aqui o nosso agradecimento e o convite para que pesquisadores, soteropolitanos e demais pessoas conheçam essa importante instituição que é uma referência em nosso estado. Um abraço e até a próxima.